Ontem nós tivemos o culto do Deus Grandão, que foi uma gracinha, a participação das crianças. Se você não assistiu, por favor, vá lá, assista, porque foi muito legal. Teve o culto de jovens também, e hoje a escola dominical eu fiz pelo Facebook. Que você não assistiu também, assista. Domingo passado a Marilete pregou à noite e falou sobre o primeiro domingo do Advento. Realmente o ano litúrgico começa no domingo passado, que é o primeiro dia do Advento. Nosso calendário litúrgico começa no primeiro domingo do Advento. E eu quero continuar então pensando nessa questão do Advento e nessa espera e nesse tempo, quais são os passos que a gente pratica na espera do Messias. Hoje é nossa última Santa Ceia do ano. Todo mundo, não ouço outra palavra não ser este ano foi um ano difícil, né? Mas esse ano foi um ano de muito aprendizado, de muitas bênçãos. O Senhor fez grandes coisas, aprendemos muitas coisas. E eu creio que ainda esses dias temos que aprender algumas coisas até o ano terminar e teremos um ano de 2021 debaixo da graça e da mão protetora do nosso Senhor. É isso que nos importa. Quando a gente tem a mão protetora do Senhor, nós temos tudo, não precisamos de mais nada. Amém? Amém? Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 3. Nós vamos ler do 1 ao 12. Mateus capítulo 3, 1 a 12. Naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Pois é a João que se refere o que foi dito por meio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. João usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinto de couro. O seu alimento eram gafanhotos e mel silvestre. Então os moradores de Jerusalém, de toda a Judéia, de toda a região em volta do Jordão, iam até onde ele estava, e confessando os seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. Quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham ao seu batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira que está por vir? Produzam fruto digno de arrependimento. E não pensem que podem dizer uns aos outros: temos por pai Abraão. Porque eu afirmo a vocês que Deus pode fazer com que estas pedras surjam filhos a Abraão. E o machado já está posto à raiz das árvores. Portanto, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Eu batizo vocês com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de carregar as sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá em suas mãos, limpará a sua eira e recolherá o seu trigo no celeiro, porém queimará a palha num fogo que nunca se apaga. Amém. Os irmãos podem se assentar. Essa semana eu estava ouvindo uma mensagem que falava sobre como nós não gostamos de ser avaliados. Quando você vai chegar na academia, os primeiros dias, o personal, o professor que está lá, ele fala: você tem que fazer uma avaliação. Ninguém quer passar por ela. A gente foge tudo que a gente pode, ou só eu que faço isso, né? Por quê? A gente não quer fazer aquela avaliação, porque a gente não quer saber como é que a gente está. Na realidade, a gente tem um pouco de dificuldade de encarar
que a gente precisa, às vezes, perder peso, que às vezes a gente está com mais massa gorda do que massa magra, ou questões assim. Então, nós temos dificuldade de avaliação, até uma simples avaliação física, como é da academia, que não vai trazer nada de... Ele não vai poder fazer nada contigo, a não ser dizer, olha, é isso, preto no branco, está aqui a sua vida, e a gente foge bastante disso. E eu fiquei pensando nisso, né? Nesse texto que a gente estava ouvindo, que é no livro que a gente está ouvindo lá no audiolivro, a autora fala sobre isso, e ela fala dos textos do Apocalipse, em que as igrejas são avaliadas. E eu quero começar, então, a minha fala pensando nisso, porque quando o quando João escreve o Apocalipse, no 2º capítulo em diante, ele fala às igrejas, às 7 igrejas da Ásia. E quando ele começa a falar, ele é tão legal, né, que todas elas seguem um caminho. E o texto vai falando que o anjo diz que as coisas boas que aquela igreja tem. É uma avaliação. E ele começa dizendo, olha, eu tenho em conta, Deus falando, eu tenho em conta que você faz isso direitinho, que você faz isso, aquilo, você faz bem isso, porém, eu tenho contra você que essa parte, você não está fazendo direito. E é interessante você pensar nisso, e eu fiquei bastante pensando nisso, porque quando João escreve, ele não está fazendo uma conversa que Deus está dizendo, olha, você não presta e vai para o inferno. Não é isso. E é como se fosse a avaliação da academia, não é uma coisa assim, olha, você não tem jeito. Né? É assim, olha, está desse jeito. Mas em todos os textos do Apocalipse às igrejas, está dizendo assim, arrependa-se. Né? No capítulo 2, por exemplo, ele fala assim, eu conheço as tuas obras. Então, assim, eu estou fazendo uma avaliação. E quando se fala em igrejas, nós estamos falando de paredes. Eu sou igreja, Jocelane é igreja, Cristina é igreja, né? Todos nós somos igreja. E você já pensou que Deus olha para você e faz uma avaliação a seu respeito? Você já parou para pedir para Deus, qual é a avaliação que você tem de mim? O que é que você quer que eu mude? Porque a avaliação não é, olha, você não presta, vai para o inferno. Não é isso. O texto fala assim, ó, verso 2 do capítulo 2 do Apocalipse. Conheço as tuas obras, que você realiza com tanto esforço, com a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus, pois as provas o que declaram apóstolos e não são. Então, ele começa a falar das coisas que você faz direitinho, e você faz coisas direito. E também aqui, o texto não está falando a pessoas que não conhecem Jesus, está falando a quem? A igreja. A igreja. E aí ele diz assim, ó, você tem perseverança, verso 3, suportou provas por causa do meu nome sem esmorecer. Então você também não precisa dizer para Deus, ai Deus, eu suportei provas. Deus está dizendo, eu sei, eu conheço você. Eu sei que você suportou. Eu sei que você teve um ano talvez difícil. Eu sei que você passou por provas. Eu sei isso, eu sei isso, eu sei isso. Porém, o verso 4 diz, tenho, porém, contra você o seguinte, você abandonou o primeiro amor. Então, é uma avaliação dizendo assim, olha, você tem feito coisas, você é igreja, você tem feito coisas boas, porém, tem uma coisa que você precisa resolver. Na carta a Esmirna, ele faz a mesma coisa, eu conheço a tribulação, e assim vai, e aí ele fala o que está precisando mudar. Na carta a Pérgamo, ele fala, e assim vai, assim vai, assim vai. Laodiceia, né, que é aquela que a gente mais presta atenção, diz assim, eu sei que você, que é a última delas, eu só vou falar da primeira e da última, para que você depois leia todas lá na sua casa. O verso 15 do capítulo 3 diz, conheço as suas obras, falando para Laodiceia, que você realiza, que você não é frio e nem quente. Quem dera fosse frio ou quente.
Assim, porque você é morno e não é quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Nós passamos um ano em que nós mais reclamamos do que agradecemos. Porém, aprendemos muitas coisas. E Davi, ele tinha esse coração de pedir para Deus sondar o seu coração, né? A gente canta isso, esse é um salmo de Davi: sonda, ó Deus, o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau. O que Davi está dizendo? Faz uma avaliação, Deus. Faz uma avaliação. Vê se há em mim algum caminho mau. Faz uma avaliação como o Senhor fez lá com as igrejas do Apocalipse. Olha para mim como o Senhor olhou para aquelas igrejas. Fala para mim as coisas que o Senhor está se agradando, mas fala também as coisas que o Senhor não está se agradando. Porque eu quero saber, para que eu possa tomar uma posição com relação a isso, para que eu possa mudar de rumo com relação a isso. E no texto de Mateus, capítulo 3, que a gente leu, que fala então que João Batista, Isaías está se referindo a João Batista, ele diz: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas ou as suas estradas. Qual é o caminho que nós estamos andando, que Deus pode olhar e dizer: olha, nessa parte do caminho, você não está andando no caminho correto. Isso que você está fazendo não me agrada. E Deus não está dizendo: olha, isso não me agrada e eu vou jogar você no fogo do inferno. Não é isso. Deus está dizendo: eu gosto disso, você faz isso bem, você é perseverante, você passou um ano difícil, eu vi, você continuou firme, porém, eu tenho contra você que isso falta ainda. E como a gente foge da avaliação lá da academia, que é tão simples e que não muda muita coisa na nossa vida, não é tão importante, imagina quanto a gente foge de uma avaliação de Deus, que tem a ver com a mudança de vida, de história, que tem a ver com o céu, com salvação, com santificação, com mudanças radicais na nossa vida. Tem coisas que a gente foge que estão tão simples, imagina essas. A maioria de nós não quer ouvir de Deus esta avaliação. A maioria de nós quer seguir a vida cristã como você acha que deve seguir a vida cristã. E a gente tem alguns planos, a gente ouve coisas e tem coisas que a gente coloca na nossa vida como parte de ser cristão, porque é bom para a gente, porque traz prazer, ou mesmo que seja meio ruim, a gente se adapta. Mas raramente a gente faz a oração de Davi. Sonda, Senhor, coloca uma sonda no meu coração, porque sonda é colocar sonda mesmo. Ali o texto dizendo: coloca uma sonda, vai lá no profundo e olha o meu coração e vê se tem algum caminho mau. A oração de Davi é extremamente corajosa e ele pede para fazer essa avaliação. E quando eu vejo a avaliação do Apocalipse, eu penso: Deus está fazendo exatamente isso, olhando, sondando, verificando e dizendo: olha, isso está bem legal, mas eu tenho porém contra ti que essa parte você ainda está deixando a desejar. Arrependa-se, volte. E o segundo domingo do Advento, ele tem essa característica, porque o Advento é preparação para a celebração do nascimento de Jesus. E essa preparação, o João Batista vem dizer: endireita o teu caminho, endireita a tua estrada, olha o caminho que você está andando, prepara o caminho para o Senhor nascer. Domingo passado, a Marilete, eu assisti a ministração
ministração dela em casa, eu tinha dito para ela, prepara um estudo para o outro domingo sobre o Advento, porque você é boa nisso. E ela é mesmo, ela fala muito bem, ela conhece o anuário litúrgico muito bem, conhece esses textos extremamente bem. E quando ela colocou a respeito de arrumar a casa, preparar o berço, arrumar a casa para o Natal, eu acho que todo mundo teve um pouco essa dificuldade esse ano, e eu pensei, meu Deus, né? Todo mundo teve um pouco essa dificuldade de achar a árvore e falar, vamos montar. Eu sou muito de arrumar de Natal, quem conhece minha casa sabe disso muito bem. Eu comecei a ir em alguns lugares e ver que as árvores já estavam montadas, tudo arrumadinho, e aí eu pensei, não sei, eu vou arrumar, sim. Mas assim, amanhã, depois de amanhã, depois de amanhã, depois de amanhã. E aí, bom, como Deus tem todos os planos, e a Marilete disse isso, eu achei muito interessante. Uma tarde eu estava muito cansada, mas muito cansada, era uma segunda-feira, era meu dia de descanso, e não tinha sido descanso nada, eu tinha acordado às 6 da manhã, e eu estava num pique louco. E aí, pelas 4 horas da tarde, eu parei, e eu fui assistir um filme. E comecei a procurar no Netflix um filme, tinha um filme aleatório, bem aleatório, e eu nem sabia que tinha a ver com o Natal, e era de uma moça que o serviço dela era preparar as casas para o Natal. E aí ela era paga para arrumar as casas para o Natal. E nessa preparação, não vou dar spoiler do filme, nem lembro o nome do filme, depois posso até procurar. Nessa preparação, há todo um trabalho, e uma pessoa contrata ela, e nessa preparação a família se reúne e eles mudam totalmente o tipo de relacionamento deles em função dessa arrumação para o Natal. E eles terminam, quando termina o filme, eles dizem, a gente descobriu um novo modo de ser família, por causa de tudo que nós fizemos juntos para preparar o Natal. E eu parei para pensar e disse, ufa, que coisa feia. Eu que sempre preparei tudo para o Natal, esse ano a Areli vem, Elis, Mirielle, vem todo mundo para o Natal e eu não preparei as coisas para o Natal. E eu falei para o Rogel, por favor, tire uma tardezinha essa semana para a gente fazer isso juntos. E nós fizemos isso juntos. E eu tive essa alegria, e quando eu vi ela contando, eu falei, eu já tinha feito isso antes. Nós sentamos, fomos arrumando, eu sempre arrumo dentro de casa, esse ano eu arrumei tudo na área, e eu fui arrumando, e foi aparecendo coisas. Eu achei que eu tinha que comprar alguma coisa, percebi que eu tinha que até dar algumas coisas, porque tinha muito. E arrumando, e que alegria nos deu quando nós terminamos. Na noite de ação de graças, quando minha mãe não tinha visto, ela chegou, eu fui buscá-la para o jantar, e quando ela chegou, ela falou, Cir, não estava animada com o Natal esse ano, como quase todo mundo, mas a hora que eu vi aquelas luzinhas acesas, meu coração encheu de alegria, mas de uma alegria, que agora, por favor, vai lá em casa, a gente precisa começar a arrumar. A alegria do Natal, ela vem do coração do Pai. E a preparação para isso, e eu não estou dizendo que você obrigatoriamente tem que colocar coisas de Natal, é o modo que nós fazemos. A preparação para isso, ela vem de dentro do nosso coração. E João Batista está dizendo exatamente isso aqui, arrependei-vos. O texto do capítulo 3 começa dizendo, arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Jesus está chegando, ele está dizendo, né? Jesus vai começar a sua trajetória, o Messias está aí, e ele vem para implantar o reino dele na terra.
Jesus já veio, já implantou esse reino na terra, mas Ele precisa implantar esse reino no nosso coração, na nossa vida, na nossa casa, na nossa família e em outras famílias, e talvez a gente seja os mensageiros que vão dizer, né? Eis que trago novas de grande alegria, que é Cristo o Senhor. Talvez Deus queira usar você para trazer as novas de grande alegria às pessoas. Para isso, a gente precisa preparar o nosso coração mesmo. E não é só preparar, né, a árvore, preparar o enfeite, é preparar, endireitar o nosso coração e pedir para o Senhor fazer esta avaliação no nosso coração. Do mesmo jeito que Ele fez com as 7 igrejas, que Ele possa fazer no nosso coração. E eu gostaria de desafiar você nessa noite a ler a partir de amanhã a fala para uma igreja por dia. E analisa no seu coração se você tem alguma área daquelas que você precisa mudar. Então, assim, no capítulo 2 do Apocalipse, do 1 ao 7, fala ao anjo da igreja em Éfeso. Então, você vai ler amanhã essa parte e vai meditar nisso. E vai dizer: Deus, examina o meu coração segundo esse texto, fala comigo, eu quero que o Senhor sonda o meu coração, e eu não quero ler e pensar assim: e essa palavra ela serve para Jocelaine, porque a gente faz isso. Às vezes a gente vem à igreja, a gente escuta o sermão e fala: essa palavra ela cabe certinho para Adriana, né? Na realidade, você veio à igreja e Deus quer falar com quem mesmo? Comigo, com você, com todos nós. Quando você lê essa palavra, você olha para o seu coração e diz: Deus, sonda o meu coração, avalia a minha vida e vai tocando o meu coração e mostra para mim aquilo que eu preciso endireitar no meu caminho. Isaías, quando fala de João Batista, ele fala: eis que esse que vem para dizer, né, endireita o teu caminho, olha o seu caminho, vê como está o seu caminho, prepara o caminho do Senhor. Prepara o caminho do Senhor. Faltam, hoje é dia 6, 19 dias para o Natal, é isso? 19 dias para nós comemorarmos o nascimento de Jesus. Prepara o caminho. Prepara o seu coração. Eu fiquei pensando nas preparações, né? E quando você vai se casar, quanto tempo você se prepara para se casar? Quanto tempo você prepara um aniversário de 15 anos? Quanto tempo você prepara essas coisas? E quanto tempo você tem tirado para se preparar para o nascimento de Jesus na sua casa? O nascimento de Jesus na sua família, né? A vinda do Messias, Jesus está às portas novamente. Você tem se preparado para isso? A sua lâmpada está cheia de óleo fresco, né, para manter essa chama acesa? Você tem se preparado para a volta de Jesus? Quanto você tem se preparado para isso? Você tem pedido ao Senhor: avalia o meu coração, vê se está faltando alguma coisa? Ou você está fazendo assim: não, eu sei o que eu tenho que fazer? E nós temos muito essa mania, né? Olha, eu tenho que orar, eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que tirar esse tempo, eu tenho que ir à igreja, eu tenho que voltar, eu tenho que fazer isso ou aquilo outro, e tá bom. Não é você que determina o que precisa ser mudado na sua vida. Amém? Amém? Não é você. Não é você. Você gosta de determinar o que vai mudar na sua e na dos outros, né? Hoje de manhã eu estava falando sobre solitude, e uma das coisas que você aprende na solitude é você aprender
ter controle da sua fala, controle da sua língua e falar no tempo adequado. E eu citei o texto de Provérbios que fala que como maçã de ouro em salva de prata ou em bandeja de prata é a palavra dita a seu tempo. E essa é uma coisa que as pessoas precisam aprender. Todos nós precisamos aprender. Nós gostamos de falar e falar para o outro e às vezes esquecemos que Deus está avaliando o nosso coração. Deus está avaliando o nosso viver com Ele. E quem precisa mudar somos nós. Quem precisa mudar somos nós. Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas estradas ou a sua vereda. O aspecto mais importante do advento é a conversão. É você olhar, pedir ao Senhor e naquilo que você está errando, você convergir. Eu vou achar o caminho certo nessa área que eu preciso. Olha, talvez eu não esteja como foi orado aqui, né? Na hora do dízimo, que eu não saiba às vezes administrar o meu dinheiro direito. Isso a gente precisa aprender, porque não é só dar os 10% para Deus. Os outros 90% também são do Senhor, nós somos mordomos e precisamos administrar de acordo com a vontade de Deus e de acordo com parâmetros bíblicos. Talvez seja isso que a gente precisa aprender. Talvez a gente precise aprender a como se comunicar com o nosso irmão, nosso vizinho, nosso filho, nossa esposa, nosso esposo. Como é que eu estou me relacionando com as pessoas? Talvez eu tenha que aprender tantas outras coisas, né? São disciplinas todas que a gente precisa. Eu não sei qual aspecto Deus quer tratar com você, nem tenho ideia do que seja e também nem gostaria de saber. Eu creio que Deus, Ele faz a avaliação como Ele fez com as igrejas do Apocalipse. Ele olha e fala para você. E Ele quer dizer para você, como Ele tem dito para mim. Uma das coisas que eu falei hoje de manhã foi isso. O que a pandemia me trouxe de bênção foi esse tempo de quietude. Porque, apesar de todas as coisas que eu fiz para cuidar dos meus pais e tal, eu pude ter mais tempo de quietude, de solitude, de tempo com Deus e examinar o meu coração, conhecer meu coração, tempo mesmo de olhar para dentro de mim e olhar mais para Deus, para que Ele me dissesse as coisas que eu preciso ser mudada. A gente não precisa dizer para ninguém aquilo que ele precisa mudar, a gente precisa olhar para nós e falar: Deus, o que eu preciso mudar? Amém? Jesus, ele veio ao mundo porque Adão pecou e separou-se de Deus. Adão tinha um relacionamento perfeito com Deus. E por causa do pecado, por causa da desobediência, Deus fez esse plano de salvação para nós. Então é por essa causa que nós recebemos e nós celebramos o Natal. Porque Jesus veio para nos reconciliar com o Pai. Mas se nós não pensarmos nisso e acharmos que o Natal é só mais uma data festiva em que eu dou presente para alguém, então não tem função alguma a nossa espera e o nosso dia de Natal. Nós precisamos pensar o que eu preciso mudar, no que eu preciso me preparar para receber Jesus no Natal. Precisamos refletir qual é a estrada que nós estamos percorrendo e como está a nossa caminhada. Lembrar-se sempre, né? A igreja de Éfeso tinha que voltar ao primeiro amor. Talvez a gente esqueceu como é que era o nosso primeiro amor. Talvez a gente tenha que voltar ao primeiro amor. Você abandonou o primeiro amor, Jesus está dizendo. Esmirna, ele disse: olha, você é pobre sendo rico.
que você está fazendo, né? Para Esmirna. Para Pérgamo, ele fala: você está seguindo a doutrina de Balaão. Tiatira, você está tolerando Jezabel e essas profecias de imoralidade. Sardes tem fama de estar vivo, mas está morto, né? Olha bem como é que está a sua vida. Não o que você mostra para as pessoas, mas é entre você e Deus. Que essa semana você leia cada uma dessas cartas, carta à igreja em Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. Uma por dia. Medita durante essa semana e vê o que você... E abre seu coração. Diz para Deus: Deus, avalia o meu coração. Tenha coragem de dizer: sonda o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau. Eu quero me arrepender. Eu quero voltar e me converter nessa área. A gente acha que conversão é só quando a gente precisa aceitar Jesus. Não é. Nós precisamos mudar o nosso caminho muitas vezes na nossa vida. Nós vamos indo por um caminho numa área e Deus fala: não é por aí, volta e vai por outra área. Não sei em qual área você precisa convergir, mas Deus quer dizer para você: arruma a sua casa, arruma a sua vida. Jesus quer nascer, quer transbordar de luz e alegria dentro do seu lar, da sua vida, da sua família. Ele vem trazer luz, graça, esperança, unção, poder, cura. Mas endireita o teu caminho, endireita a tua estrada, prepara o caminho, arruma a casa, arruma a sua vida, para que Deus possa realmente nascer nesse lugar. Amém? Amém? Deus quer que nós paremos para nos preparar. É um tempo de preparação. O Advento é um tempo de preparação, de espera, que traz esperança e que é pela fé. A Marilete falou do enxovalzinho do bebê, achei super interessante. A pessoa que está à espera de um bebê, ela não tem certeza que vai dar tudo certo no parto, mas ela prepara o enxovalzinho, prepara tudo certo, para que... E isso é pela fé, não é? É uma espera que é pela fé. Prepara porque sabe, olha, eu creio que eu vou ter um bebê nos braços e eu já vou preparando as coisas. Eu creio que Jesus vai fazer grandes coisas na sua casa. Eu creio que Deus vai fazer grandes coisas no seio da igreja. Eu creio que Deus vai fazer grandes coisas na sua vida. Mas é tempo de você preparar o seu coração. É tempo de endireitar o nosso caminho. Deixa Deus falar com você, que não seja ninguém a falar aquilo que você tem que mudar. Deixa Deus falar com você. Leia o texto, ouça a voz de Deus. Para num lugar bem tranquilo para ler o texto, ouvir a voz de Deus. Deus vai falar com você naquilo que você precisa mudar. E ao ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração. Ao ouvir a voz de Deus, obedeça. Ao ouvir a voz de Deus, faça aquilo que Ele te mandar fazer. Amém? Abaixe a sua cabeça, feche seus olhos. Deus, nós colocamos o nosso coração diante de Ti. Cremos, ó Pai, que precisamos parar nesses últimos dias do ano de 2020 para que o Senhor examine o nosso coração, para que o Senhor faça uma avaliação do nosso coração. Deus, avalia mesmo a nossa vida cristã, avalia, Senhor, os nossos relacionamentos, avalia o nosso modo de viver e vai mostrando para nós aquilo que precisa ser mudado. Fala conosco, Senhor, para que possamos entrar 2021 leves, sem bagagens que possam atrapalhar a nossa caminhada. Que possamos deixar em 2020 tudo aquilo que tem nos prendido e não nos deixado viver plenamente contigo.
que possamos ir deixando no caminho os caminhos tortos e colocando a nossa vida num caminho correto, segundo a sua vontade. Examina o nosso coração, sonda o nosso coração, vê se há em nós algum caminho mau e guia-nos, ó Pai, para o caminho que o Senhor, o caminho eterno, o caminho que o Senhor preparou para cada um de nós. Em nome de Jesus, nós clamamos a Ti, Senhor. Nós entendemos que quando o Senhor falou com as igrejas, o Senhor não queria nenhum mal para aquelas igrejas. O Senhor queria que elas olhassem e se arrependessem e se convertessem para que vivessem bem diante da sua presença. E é isso que nós queremos. Avalia nossas vidas, ó Pai. Olha para o nosso coração e nos ajuda a colocar a nossa vida no caminho correto, endireitando o nosso caminho, endireitando a estrada, que possamos caminhar diante de Ti em nome de Jesus. Toca os nossos lábios, toca a nossa mente, toca o nosso coração, endireita, Senhor, os nossos caminhos, o nosso falar, o nosso andar, o nosso viver, o nosso ouvir, o nosso enxergar, que seja tudo colocado diante de Ti, ó Pai. Para que o Senhor toque os nossos olhos, para que o Senhor toque os nossos ouvidos, para que o Senhor toque os nossos lábios, toque o nosso coração, toque o nosso andar, toca, Senhor, o nosso tocar, toca, Senhor, as nossas vidas como um todo, para que possamos ser realmente transformados por Ti. Transforma as nossas vidas, transforma. Mas hoje nós queremos Te pedir que nos ajude a preparar o caminho, que nos ajude a endireitar o nosso caminho, para que possamos estar na sua presença de verdade. João Batista, quando fala com os saduceus e fariseus, ele diz: não adianta, se vocês querem mostrar uma vida que vocês não estão vivendo de verdade. No capítulo 3, quando ele fala com eles, ele fala: raça de víboras, vocês não estão vivendo de verdade diante de Deus. Raça de víboras, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira que está por vir? Produzam fruto digno de arrependimento. Que a gente possa produzir fruto digno de arrependimento. Que o nosso arrependimento seja verdadeiro. Que o nosso arrependimento seja verdadeiro. É isso que João Batista está dizendo. Não adianta vocês baterem no peito e dizerem que estão arrependidos, que vocês têm como pai Abraão. Não adianta vocês dizerem isso. Produzam fruto digno de arrependimento. Arrependam-se de verdade, de coração, do fundo do seu coração. Que hoje a gente possa colocar nossa vida diante do Senhor e realmente se arrepender de coração. Enquanto o Ministério de Louvor canta esta canção, eu vou te pedir que você abaixe a sua cabeça, feche os seus olhos e peça ao Senhor para começar a examinar o seu coração. Você tem uma semana inteira para fazer isso e eu quero que você faça todos os dias essa oração. Deus vai examinando o meu coração. Prepara o caminho para o Senhor. Eu quero chegar em 2021 de outra maneira. Mas que agora, nesse momento, você abre o seu coração e diz: começa, Deus, hoje, em nome de Jesus. Começa a transformação. Começa a me mostrar já coisas que eu preciso me arrepender. Porque eu quero ter fruto digno de arrependimento. Eu quero me arrepender de verdade, de coração, não da boca para fora, não para que as pessoas vejam, mas eu quero me arrepender de coração e de verdade. Ore ao Senhor enquanto eles cantam essa canção. Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração, transforma-me conforme
me a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, Como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Você pode ficar em pé. Misericordioso Pai, nós humildemente te imploramos que nos santifiques com teu Santo Espírito e abençoes agora a dádiva do pão e do cálice, a fim de que o pão que vamos comer seja a comunhão do corpo de Cristo e o cálice que vamos beber seja a comunhão do sangue de Cristo. Paizinho, concede-nos agora a graça de alcançar a unidade da fé. E, Senhor, que a gente possa crescer em todas as coisas, naquele que é o cabeça, Cristo, o nosso Senhor, a quem pertence a honra, a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Nós consagramos a Ti, Senhor, o pão. Esse está difícil. Está torto, totalmente torto. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que na noite em que o Senhor foi traído, ele pegou o pão, e tendo dado graças, ele o partiu e disse: Este é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Depois de haver ceado, ele tomou o cálice e disse: Este é o cálice da nova aliança no meu sangue.
Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Vou pedir para Sumair, por favor, para servir o pão. Valdecir. Adriana e o Ronaldo, por favor. A gente tinha combinado de fazer o pãozinho ali para as pessoas não pegarem diretamente. E eu não estava achando, viu, Bianca? Desculpa. Ainda bem que ela me acudiu. Para ser de maneira mais higiênica, que a gente precisa manter aí. Então a Bianca cortou, colocou ali. Nós vamos orar, consagrar também, que eu não estava encontrando. E vamos orar. Deus, eu consagro a Ti o pão, o cálice, que já consagramos antes. E eu quero te pedir nesta hora, Senhor, humildemente, que o Senhor realmente se faça presente em nosso meio. Eu sei que o Senhor é o dono dessa festa e é o Senhor que nos convida à mesa. E humildemente, Senhor, nós estamos aqui sabendo das nossas falhas, dos nossos defeitos e queremos, Senhor, que o Senhor esteja conosco, ceando conosco nesse momento. É o Senhor que nos convida e nós estamos aqui tentando preparar o caminho da melhor maneira para que o Senhor esteja conosco sempre à mesa. É o nosso desejo, o nosso coração. Louvado seja o Teu nome, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Queremos preparar o nosso coração porque o Senhor é a pessoa mais importante da nossa vida. Louvado seja o Teu nome. Amém e amém. Ok. Então agora vamos vir por filas assim para não aglomerar muito, por favor. Pega o pão e o cálice. De preferência, saia pela lateral e volte pelo meio, tá? Para que não tenha o menos aglomeração possível. Espera o outro pegar, a gente não tem muita pressa. Espera o outro pegar para que não fique muita gente aqui, ok? Muito obrigada. Grande é o Senhor, unânime digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. O Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és
és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Com o seu pãozinho e o seu cálice na mão, faça um compromisso com o Senhor de suportar e pedir e enfrentar as avaliações que o Senhor vai fazer na sua vida. Amém? Coma do pão, beba do cálice, agradeça ao Senhor pelo sacrifício que Ele fez na cruz do Calvário pela sua vida. Pode deixar o seu copinho aí no banco mesmo, para que outras pessoas não peguem, ok? Amanhã já você pega com luva direitinho. Bem? Oremos. Graças te damos, Senhor, pela tua presença preciosa em nosso meio. Graças te damos, Senhor, pelo seu sacrifício na cruz do Calvário. Graças te damos, ó Pai, por ter dado o seu único filho para morrer por nós. Graças te damos pelo advento, que é o tempo de espera e preparação para a chegada do menino Jesus. Graças te damos, Senhor, porque também estamos à espera desse novo tempo, desse novo ano e também da sua segunda vinda. Esperamos, ó Pai, com ansiedade, com gratidão, porque sabemos que da mesma maneira que o Senhor cuidou de nós durante todo esse ano, o Senhor vai continuar fazendo. Não importa, ó Pai, o que venha a acontecer, esperamos que sejam boas coisas, boas surpresas, mas sabemos que nas boas e nas ruins o Senhor está conosco. E é isso o que nos importa. Muito obrigada, porque até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui o Senhor nos sustentou, até aqui o Senhor cuidou de nós, até aqui o Senhor nos manteve de pé e, acima de tudo, nos manteve unidos como igreja, como irmãos. Em todas as situações o Senhor nos manteve unidos e eu quero te dizer muito obrigada por isso. Obrigada pelo ano de 2020. Obrigada, Senhor, porque até aqui
o Senhor nos ajudou. Muito obrigada. Louvado e bendito seja o teu santo nome. Louvado e bendito seja Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Honras e glórias sejam dadas a ti, ó Paizinho querido. Que a graça e o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, que o poder de Jesus, o nosso único Senhor e Salvador, e a unção preciosa, o consolo, a ajuda do Espírito Santo, seja conosco hoje e sempre. Amém e amém.